Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte, podcast do Brasileirão, a volta do Brasileirão depois da Copa América. Muita coisa bacana aconteceu, destaque para o Flamengo, mas eu vou começar falando mesmo pelo líder do campeonato. O Palmeiras jogou no sábado, era clássico contra o São Paulo, e eu tinha falado aqui, cara, no podcast anterior que essa talvez teria sido uma excelente oportunidade para o São Paulo aí conseguir arrancar uma vitória do Palmeiras. São Paulo que já está um tempinho sem vencer do próprio Palmeiras, era uma chance de mostrar seu bom futebol, de mostrar a recuperação, e de fato mostrou um bom futebol o São Paulo, mas o resultado não foi esperado, né? O São Paulo criou, conseguiu sair na frente no comecinho do jogo, gol do Pablo, e jogou bem, cara. Pressionou, foi para cima. Só que eu acho que aí o São Paulo pecou um pouco em aproveitar desse bom momento, né? Vivia um bom momento na partida, era superior ao Palmeiras, dava uns sustos, né? Não vou desmerecer também o Everton, o goleiro do Palmeiras, fez grandes defesas, mas é, é, não sei se. Eu acho que é um conjunto de fatores, né? O São Paulo dá uma esfriada mesmo, natural. Acho que quase todos os times, isso é muito natural, fazer o gol e perder um pouco daquela força ofensiva, daquele ímpeto, né, daquele bom momento. E o Palmeiras, claro, começou um pouquinho mal, na minha opinião, mas foi conseguindo gerenciar também. Então acho que foi uma junção de fatores, né? Fato é que também eu tinha dito também que esse rodízio do Palmeiras, que funcionou tão bem o ano passado, me preocupava, e ficou evidente nesse começo desse jogo também. A defesa começou, para mim já foi preocupante, porque o São Paulo vinha com um super ataque, né? Não só pela qualidade individual dos atletas, mas era um ataque muito leve, né? Pablo, Antony, Alexandre Pato, e o Palmeiras vinha com tudo bem, um time em termos defensivos mais reserva, mas um time muito pesado, confiável também, já fez grandes partidas, mas um time muito pesado, né? O Antônio Carlos, o Edu Dracena, é, o Thiago Santos, o Moisés. Então era um time muito pesado contra um ataque muito leve do São Paulo, e isso me preocupou, e de fato isso se mostrou em campo, né? O começo do jogo, quando o São Paulo começou a produzir mesmo, a defesa do Palmeiras ficou perdida, né? Não conseguia acompanhar, e muito claro essa questão é, da velocidade dos jogadores, porque o Antônio Carlos é um bom zagueiro, Edu da Sena nem se fala, um zagueiro muito experiente, fez história no Santos, então a qualidade técnica deles é indiscutível, mas ficou claro que o Palmeiras não se preparou muito bem, né, para esse jogo, sofreu um pouco, demorou um tempo para arrumar o seu esquema defensivo, e quando arrumou já era tarde, já tinha tomado 1-0. Felizmente para o Palmeiras o prejuízo não foi maior. O Palmeiras conseguiu fazer um gol no lance de muita sorte do Dudu, de muita felicidade, de muita infelicidade do Thiago Volpe, né? O Dudu chutou, a bola desviou no Reinaldo, né, no lateral, e aí ela foi flutuando, bateu na trave, acertou o goleiro e entrou pro gol, né? É o típico lance que, quando a gente vê o replay, se o goleiro não tá lá, a bola bate na trave e sai, né? E acabou sendo gol. Foi um lance de muita infelicidade. O próprio Thiago Volpe falou que foi, não justificou, obviamente, mas falou que um pouquinho prejudicado pela iluminação do Morumbi, que fica bem na cara. E a bola veio bem alta, de fato, né? Ela veio bem na parabólica, e o próprio Everton, né? Ele deu um respaldo, falou que a iluminação é muito ruim. Alguns lances que para ele era muito fácil de sair, ele não conseguia sair com tanta facilidade por causa da iluminação. Então, é, existe aí um componente, mas foi uma falha, não tem como aí eximir a culpa do Thiago Volpe, mas foi uma partidaça dos goleiros, né? Tanto o Volpe quanto o Everton. Tô falando aqui que o São Paulo produziu bem, e eu falei, cara, não quero tirar o mérito do Everton, fez uma grande partida, e o Volpe também, né? Era um jogo que claramente o São Paulo, pelo que produziu no primeiro tempo e o que foi crescendo o Palmeiras ao longo do jogo, era um jogo que poderia claramente os dois times saírem com a vitória, e o empate eu acho que ficou de bom tamanho, né? Pelo que os dois times produziram, né? Os dois times foram para cima,
criaram jogadas de muito perigo, né, em que os goleiros se sobressaíram. Então, esse foi uma partidaça dos dois times. E o destaque aqui eu dou também para os goleiros que fizeram uma grande partida. Infelizmente, para o Thiago Volpe ficou um pouquinho manchado por conta desse lance do gol do Dudu, mas é vida que segue, né? O São Paulo, eu acho que o que fica de positivo para o São Paulo é a melhoria. Há muito tempo a gente não viu um São Paulo jogando da forma como jogou. É um time que evoluiu muito no troque de bola. É, como que eu falei, começo do jogo, eles cercaram o Palmeiras, foram para cima, deixaram a defesa do Palmeiras perdida. Então acho que tem que manter essa pegada, né? Ponto negativo é o Pablo se machucou mais uma vez, vai ficar pelo menos um mês fora. Então o São Paulo tinha acabado de recuperar seu centroavante que vinha de lesão e mais uma vez ele se lesionou num lance de muita infelicidade, caiu em cima da própria perna numa disputa de bola e acabou lesionando aí o ligamento. Então, infelizmente para o São Paulo perde um jogador muito importante, um cara que ia ajudar muito nessa qualidade ofensiva do time, mas o São Paulo vem com o Raniel, né, contratação recente, então vai ter que confiar que ele vai fazer um bom trabalho, né? O time como um todo acho que funcionou muito bem. O Alexandre Pato fez o seu papel, o Anthony também. O Toró sempre entra para dar um chacoalha, porque é um cara muito rápido, né? O Hernanes também começou o jogo muito bem. Então, eu acho que o time do São Paulo como um todo mostrou uma evolução muito interessante e fica aqui a torcida para que mantenha essa pegada. Infelizmente ainda o resultado esperado não veio, mas já ficou claro que é um time que tem total condição de brigar, né, pelo título do campeonato esse ano, se continuar mantendo essa pegada, mantendo essa qualidade de futebol, que é difícil, né? É difícil a gente projetar alguma coisa para o futuro, porque é o que eu falei, a gente já viu o São Paulo jogar um futebol muito interessante no começo do jogo, de repente, do nada, foi caindo de rendimento de uma forma até um pouco, né, foi até uma surpresa a forma como o São Paulo foi perdendo qualidade, né, ao longo aí antes da parada da Copa América. E o Palmeiras não tem nem o que falar, né? O atual campeão brasileiro segue invicto, né? O Felipão no Campeonato Brasileiro. É, mais uma partida sem perder e a invencibilidade aumenta. E é um time que mostra que a pegada é, quem entrar vai dar a resposta, né? Eu acho perigoso um pouco, né? Essa defesa reserva do Palmeiras, porque é um time mais pesado, né? Eles são experientes, eles são muito bons, mas eles são muito pesados, eles são muito devagar. E isso me preocupa principalmente quando pega um ataque rápido de um toque de bola veloz, como é o São Paulo, como tem, por exemplo, o Atlético Paranaense, né, o Fluminense, o Santos, o Sampaoli. A defesa titular do Palmeiras é muito ágil, muito rápida, jogadores mais jovens, mas essa defesa reserva tem tanta qualidade quanto a titular, mas é um pouco mais lenta, né, é um pouco mais pesada. Então isso me preocupa, eu acho que esse é o cuidado que vai ter que ter o Felipão na hora de gerenciar esse time, na hora de fazer a rotação do elenco, porque algumas partidas ele vai ter que ter essa sensibilidade de respeitar o adversário, né? Se o adversário tem jogadores velozes e de boa qualidade, uma defesa mais pesada é um pouco perigoso, e isso se provou nesse jogo, mas é claro que o grande forte do Palmeiras não é só os zagueiros, é o time todo funcionar de forma compacta e ajudar de forma defensiva. Isso demorou um pouco para acontecer, é o que eu falei, o Palmeiras um pouco perdido no começo do jogo, mas eles conseguiram se recuperar e mostraram aí porque é o time com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, não só pelo seu esquema defensivo, mas também pelo excelente goleiro que tem, e mostrou nessa partida que ele nunca é tão exigido, né? O Everton, a defesa do Palmeiras funciona tão bem que ele não é tão exigido, e nessa partida ele mostrou que ele está entre os melhores goleiros do Brasil, sem dúvida nenhuma, e o Palmeiras segue aí imbatível, mas empatou e abriu espaço para o Santos encostar, né? Falar agora do Santos, que é o vice-líder. O Santos tinha uma partida difícil, jogou no sábado também contra o Bahia, era um jogo fora de casa, né? Então era uma partida difícil, porque o Bahia vem sendo muito bem treinado pelo Roger Machado, mas é um time que
tá com a cabeça na Copa do Brasil, né? Assim como o Palmeiras, assim como outros times da Copa do Brasil que estão disputando aí, o Bahia também está preocupado com esse jogo e o Santos se aproveitou disso, não tem nada com isso, foi para cima, o Santos foi, e, cara, foi muito superior. Assim, falar muito superior é muito superior mesmo. O Santos criou, tentou, o grande destaque foi o goleiro Douglas. O cara, um paredão, não deixou passar nada. É, chute daqui, chute de lá, bola na trave, defesas impressionantes. E o Santos foi fazer o gol mesmo, num lance que não foi nem de pênalti, né? O Carlos Sanches, ele cobrou o pênalti e o goleiro defendeu de novo, cara. Então, o momento do Douglas era tão bom que ele defendeu até o pênalti, mas aí ele acabou defendendo, a bola sobrou, voltou, né, pro Carlos Sanches e ele empurrou pro gol e aí conseguiu fazer finalmente o gol do Santos que, cara, criou demais, cara. Esse time do Santos mostra que está na mesma pegada antes, né, da parada da Copa América, um time que eu já vinha falando, é um time que tem um dos futebol, dos esquemas táticos mais legais de se ver em campo e mostrou isso mais uma vez, foi muito superior, claro, dadas as devidas proporções aí, porque mais uma vez, né, não vou desmerecer a vitória do Santos, né, o goleiro do Bahia foi gigante, mas claro que o Bahia também segue com uma preocupação um pouco maior na Copa do Brasil, tá? Não vou desmerecer a vitória do Santos que foi jogou muito, cara, foi para cima, foi muito superior, mas muito superior mesmo, e fez por merecer porque é o estilo do Sampaoli, né? O futebol de posse de bola, de toque de bola, ofensivo, e tudo isso a gente viu nesse jogo, e por pouco, cara, foi por muito pouco mesmo, porque o gol saiu no final do segundo tempo, né? O Santos quase sai com empate, e aí ficaria até um pouco melancólico pelo que criou, né? Pelo que criou esse time que vem sendo muito bem treinado pelo São Paulo e felizmente, né, um time que também não sente muito as coisas que acontecem extracampo, que essa semana a polêmica de vazamento de e-mail do São Paulo que o São Paulo mandou para a diretoria do Santos. Então, felizmente, isso não influencia no rendimento do time dentro de campo e é isso que a gente espera, porque é um time muito bem treinado, um time que mostra um futebol um pouco diferente, né? Sempre eu vou falar aqui daquilo que a gente está acostumado a ver, né? Sempre para cima, com muita posse de bola, muito agressivo, e isso é muito bacana de ver. E o Santos, com essa vitória, diminui, né, a diferença de pontos para o Palmeiras, que agora é de 3 pontos, né? Segue na cola do Palmeiras, segue muito bem e muito firme, cara. Uma sequência bastante bacana, interessante do Santos, né? Que só tem o foco no brasileiro, então eu acho que está fazendo a parte dele. Está na cola do Palmeiras, está na cola do líder, a gente só tem esse campeonato para focar, então vamos fazer a nossa parte. É claro que o Santos tem aquela preocupação, pela qualidade do elenco, né, que não tem tantas opções de mudança, o Santos vai acabar sentindo uma partida ou outra, pode eventualmente vai perder e aí às vezes perde até de goleada, mas faz parte, né? Esse é o Santos que a gente vem vendo desde o começo do ano e é um Santos que mostra um futebol muito interessante e muito legal de se ver. Falar agora de seguir os jogos de sábado, não vou seguir a tabela mesmo, né? Tinha falado que ia comentar os primeiros colocados e os últimos, não vou comentar todos os jogos. Seguir falar agora de Flamengo, terceiro colocado agora. Terceiro colocado agora não, o Flamengo já era o terceiro colocado, né? Mas segue muito firme na luta pe- na cola do Palmeiras, na luta pelo título. E esse jogo, o Flamengo foi o grande destaque da rodada. 6-1, a maior goleada aí desse Campeonato Brasileiro desse ano, né? E, cara, que jogo que fez o Flamengo, um jogo irretocável do Arrascaeta, né? Fez os 3 gols, deu assistência para o Gabigol, o Flamengo saiu na frente, o Goiás chegou a empatar num lance, num erro bizonho do Rodrigo Caio, de erro defensivo, o Goiás quase virou, né? Foi um lance de muita infelicidade, a bola bateu na trave, e se o Goiás faz o gol ali, o jogo provavelmente não se encaminharia para uma goleada tão fácil, né? Porque tem todo o componente emocional envolvido, pode ter que empatar o jogo. Claro que eu acho que o Flamengo ia de fato vencer, mas não com uma goleada tão expressiva, né? Mas fato é que o gol não saiu.
o Flamengo sobrou, né, teve gol do Arrascaeta, até um pouco de sorte, né, assim como foi o do Dudu do Palmeiras, só que o do Palmeiras foi de muita sorte, né, esse do Arrascaeta foi meio que um cruzamento, a bola entrou, bateu na trave ali no ângulo, entrou, e sobrou o Flamengo, 6-1 ficou até barato, só não foi mais porque o goleiro do Goiás, o Tadeu, foi monstro, né? Fez grandes defesas. É o segundo gol, inclusive, se eu não me engano, acho que foi o segundo gol que foi do Bruno Henrique. Nem foi do Bruno Henrique para mim, né? O chute do Bruno Henrique ia para fora, o goleiro se atrapalhou, empurrou a bola para dentro. Enfim, bola desviada. É aquela eterna discussão. Pode ser do atacante, é bola desviada ou é gol contra. Para mim foi mais gol contra do que bola desviada, mas enfim, é, aconteceu de tudo nesse jogo e o Flamengo mostra que é um baita de um time, né? Vem se reforçando nessa parada da Copa América, se reforçou ainda mais. O Rafinha estreou, já mostrou aí que veio para ser titular mesmo, deu uns dois chapéus, cara, fez uma, mostrou seu cartão de visita, né? Mostrou seus recursos já e, cara, esse time do Flamengo, se conseguir manter essa pegada, tem tudo, né, para seguir. Lógico, pelo elenco, pela qualidade individual dos jogadores, a gente sabe que é um time que tem condições totais de disputar todos os títulos, mas pela forma como vem jogando, pelo menos que como mostrou nesse jogo contra o Goiás, cara, foi um futebol bacana, foi um futebol muito legal de se ver, e um time aparentemente muito bem treinado pelo Jorge Jesus, né? Eu não digo eu não mantenho ainda muita empolgação, porque não fez um partidaço contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Claro que era um jogo fora de casa, mas era um jogo que era pro Flamengo ter perdido, né? Vou repetir aqui, não vou discutir o jogo, mas teve o lance do cartão vermelho do goleiro, né? Do Diego Alves, que nem foi revisado pelo árbitro, vários gols anulados, de forma justa, claro, né? Então o Atlético foi muito superior naquele jogo, na minha opinião, né? Pelo que criou o Atlético. O Flamengo não fez um jogo morno, agora arrebentou, então eu acho que está no caminho certo. Uma coisa que me preocupa no Flamengo é que a cobrança é muito alta. Então, se de repente vem uma sequência de dois resultados negativos, eu tenho certeza que o Jorge Jesus já vai começar a ser questionado pela diretoria, por alguns conselheiros do clube. Então, acho que essa é a grande preocupação, né? Dois resultados que é muito possível de acontecer, porque o Flamengo disputa mais de um campeonato, dois resultados negativos, o trabalho já começa a ser contestado, e essa é a minha preocupação com o Flamengo. E outra preocupação, uma coisa que muito se falou do Palmeiras em 2017, se não me engano, que foi o ano que o Palmeiras contratou um monte de gente, né, inclusive o Borja, a maior contratação do clube, questão de elenco, né, como é que esse elenco vai ser gerido, a gestão do ego dos jogadores, como é que isso vai ser feito, porque o Flamengo continua no mercado, continua contratando nomes de muito peso, né? Eu falei, naquela época do Palmeiras, muito se falou, e o Palmeiras, de fato, eu acho que teve muito problema de ego com aquele time, e é um problema que esse Flamengo, eu acho que vai enfrentar também, né? E a grande preocupação para mim é como o Jorge Jesus vai lidar com isso, como ele vai gerenciar isso no vestiário, porque o Felipão conseguiu dar um jeito no Palmeiras, né? O Palmeiras seguiu muito tempo sem identidade, né? Eu acho que muita briga de ego, esse fulano tem que ser titular, ciclano tem que ser titular, mas esse está no banco, aquele está no banco, mas tem que ser titular, e o Felipão entrou com uma outra pegada, né? Felipão, aquela questão da família Felipão, sempre todo mundo fala, todo mundo que jogou com o Felipão fala disso e funciona, né? Ele é visto pelos jogadores como um paizão, então ele conseguiu gerenciar isso. É a grande pergunta que fica, a grande dúvida é que esse problema vai acontecer. É uma questão de tempo. O grande questão é como o Jorge Jesus vai gerenciar isso. Se ele conseguir gerenciar isso bem, esse time tem tudo para voar e é um dos mais promissores para mim esse ano no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa Libertadores da América, que é um baita de um timaço e continua contratando, continua forte no mercado, continua ativo no mercado, muito agressivo e é um timaço, cara. É indiscutível, é um timaço. Mais uma vez, o que preocupa é questão
dos egos dos jogadores, de como vai começar a fazer o rodízio de jogadores, porque vai ter que poupar, obviamente, né, à medida que começar voltar a Libertadores, à medida que tiver que disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, como é que o Jorge Jesus vai fazer o rodízio desses jogadores? Essa talvez seja uma das minhas preocupações, mas a princípio tem tudo, é um time que tem tudo para decolar, mas é difícil fazer, assim como eu falei do São Paulo, claro, dadas as devidas proporções de elenco, é um time que é difícil fazer uma projeção a curto prazo para eles. O futuro, a promessa é muito boa, né? É uma promessa de um grande futebol, mas fazer essa projeção acho que ainda é muito complicada por tudo que a gente já vem vendo, né? Que eu falei de São Paulo, pegar o histórico dos últimos anos, pega o histórico do próprio Flamengo, né? Os últimos anos muita contratação, planejamento que toda vez eles reiniciam com um novo técnico e o time segue sem identidade. Então é um time muito diferente daquele que a gente viu com Abel Braga, é uma identidade totalmente diferente. Felizmente teve tempo de trabalho o Jorge Jesus e vamos ver a sequência se vai conseguir manter essa pegada, porque por enquanto está no começo, por enquanto está fácil, né? Agora a gente vai ter que começar. Agora já tem jogo de Copa do Brasil no meio da semana, a gente vai ter que começar a rotacionar esse elenco, e aí que eu quero ver o trabalho que e efetivamente a gente vai conseguir ver o trabalho que o Jorge Jesus vem fazendo no Flamengo. É o quarto colocado, o Atlético Mineiro, uma vitória heróica do Atlético Mineiro, jogou fora de casa contra a Chapecoense fez o gol muito rápido, cara, não tinha dado nem um minuto de jogo, né? O Everaldo fez um gol muito veloz, se eu não me engano, o gol mais rápido desse ano, né? Eu não lembro, bateu um recorde aí, se eu não me engano. O gol foi muito rápido e o Galo conseguiu empatar e no finalzinho, cara, 53 minutos do segundo tempo, conseguiu virar o jogo num lance depois de uma revisão de possível pênalti para Chapecoense, né? O árbitro foi lá, revisou no vídeo, teve muita discussão e aí o Atlético na bacia das almas conseguiu virar esse jogo e, cara, foi heróico mais uma vez, né? Vou repetir, esse time do Atlético Mineiro que vinha fazendo uma grande campanha antes da Copa América, teve uma derrota muito doída na Copa do Brasil para o Cruzeiro e parece que é um time que recobrou a confiança, né? A minha grande preocupação era que era um time que estava bem, toma uma goleada do seu rival mineiro e aí como é que viria para essa partida, né? Mas parece que, é lógico, sempre sente um pouco, mas é um time que nas adversidades conseguiu mostrar que é, pode segurar as pontas mentalmente. E eu acho que isso é uma promessa, cara. Isso é uma promessa para o jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, de que é um time que mentalmente está preparado. É claro que é um longo caminho para se percorrer até poder voltar a sonhar com a classificação, né, para de fato bater o Cruzeiro, mas é um time que mostra que tem cabeça, cara. Só precisa pôr o futebol em campo, vai ter que pensar passo a passo. É, cara, não dá para pensar em fazer 3 gols, mas é o que eu falei, já falei aqui no podcast anterior, porque aí já bate o desânimo, já fica impossível. Então vai ter que pensar passo a passo, assim como fez nesse jogo contra a Chapecoense e mostrou o que tem que ser feito, né? Faz um gol, cara, o jogo vai rolar, vai ser difícil, mas vamos fazer a nossa parte, vamos buscar o segundo e tentar buscar essa classificação heróica. Então, é uma promessa, cara. Assim, eu acho que deixou uma boa impressão e fica aí, de fato, para mim, pelo menos, a promessa de que pode complicar um pouco para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, para mim, já está com o pé na semifinal, né? Porque é um time muito forte em torneios de mata-mata, principalmente na Copa do Brasil. Mas o Galo mostrou que é um time que mentalmente pode dar resposta e tecnicamente a gente já conhece, é um time muito bom e vinha sendo muito bem treinado e aparentemente segue sendo bem treinado pelo Ricardo, pelo Rodrigo Santana, que foi efetivado no cargo. Então eu pelo menos fico na torcida de que consiga pôr um bom trabalho em campo, porque eu acho que precisa ter sequência, né? O Atlético segue na mesma pegada de outros times, como o São Paulo, como o Flamengo, de ficar trocando de técnico constantemente e o time não pega uma cara nunca.
Então a gente fica na torcida para que tenha sequência, para que consiga é, manter essa pegada, porque é um time que está numa colocação muito interessante no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil está um pouco difícil, né? Muito difícil mesmo, mas está numa situação interessante no Campeonato Brasileiro e uma eventual eliminação na Copa do Brasil, o time foca só no campeonato e as possibilidades de brigar por título aumentam, né? Então, é muito interessante para mim. Claro que é um adversário tecnicamente muito inferior, na minha opinião. A Chapecoense é, vem aos trancos e barrancos, né? E tecnicamente o time do Atlético é um time para vencer de fato a Chapecoense, mas lógico que jogar sempre na Arena Condá é muito difícil. A Chapecoense sempre cresce muito lá, mas conseguiu mostrar aí sim que é capaz e vamos ver, cara. A Copa do Brasil tá aí e vamos ver se consegue pelo menos dar digo, deixar o torcedor cruzeirense com uma pulga atrás da orelha. Seguir falando do G6, vamos seguir falando de G6, o Internacional, vou falar rapidinho, né? O Internacional perdeu do Atlético Paranaense, né? O Internacional, claro, totalmente focado na Copa do Brasil, no jogo de volta contra o Palmeiras, acabou perdendo, teve um bom momento, tá? O Internacional, o Trellis perdeu, cara, pelo menos uma ou duas grandes chances, chegou até a fazer um gol, mas estava impedido, e o Internacional deixou claro que o foco é a Copa do Brasil. Ia ser um jogo muito difícil, porque o Atlético Paranaense ia vir para a vitória, né? Ia jogando em casa, na Arena Baixada é um time muito indigesto e mostrou isso em campo e conseguiu vencer o Internacional. O Internacional cai uma posição, o Botafogo segue em sexto, né? Empatou com o Cruzeiro, e o Cruzeiro, falando rapidinho de Cruzeiro, esse empate tirou o Cruzeiro temporariamente aí do Z4, né? O Fluminense ainda joga hoje, então se pode empurrar de novo o Cruzeiro para baixo. Então vamos ficar de olho nessa partida. E aí nas últimas colocações, Fluminense é o 17º, joga hoje. Chapecoense perdeu aí do Atlético Mineiro. O CSA perdeu do Corinthians, né? Um jogo em que o Corinthians tentou de tudo, cara. Brigou, tentou. O goleiro goleiro do CSA foi monstro, cara. Assim, o Corinthians criou muitas chances, muitas oportunidades, o gol não saía de jeito nenhum e o Wagner Love conseguiu fazer o gol aí dos 3 pontos. E ele mesmo falou, cara, de 1-0 é 3 pontos na conta e vamos seguir, cara, vamos seguir com isso. Futebol bonito, goleada não interessa. O que interessa é vencer, porque se ganhar de 1-0 ou 10-0 são 3 pontos do mesmo jeito. Então, é, brigaram, foram guerreiros, o CSA dificultou muito, né? Mas não deu. E o Avaí segue na lanterna. O Avaí jogou contra o Fortaleza no Castelão, perdeu de 2-0, 2 gols do Wellington Paulista no Fortaleza, né? É, Avaí de técnico novo, o Alberto Valentim, que começo do ano treinava o Vasco. Então, ainda não sei se vai ter muito tempo para fazer alguma coisa. O Avaí está muito atrás, né? Mas enfim, Fortaleza, mais uma vitória, interessante, é importante, né? Porque mais uma vez eu ressalto aqui o trabalho do Rogério Ceni, um trabalho muito interessante no Fortaleza. É, Depois talvez do Sampaoli, do Fernando Diniz, é, eu acho que talvez seja aí na lista, né? Um dos técnicos aí com um dos futebols mais ofensivos, interessantes de se ver, né? Thiago Nunes também do Atlético Paranaense, esqueci de mencionar. Depois desses, talvez o Rogério Ceni tenha aí um dos futebols mais interessantes, tirando o Felipão, obviamente, líder do campeonato, não vou nem comentar. Esquema do Felipão que para alguns é muito controverso, para mim não digo que beira a genialidade, mas é o futebol eficiente, cara. É o que torna o Palmeiras tão forte, time da melhor defesa, do melhor ataque, líder absoluto, invicto. Então eu não vou nem mencionar o Felipão. Para mim, essa questão de estética eu não vou discutir. Estou falando do futebol diferente, aquele futebol interessante, bacana de se ver, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? É, Santos, Atlético Paranaense, Fluminense, eu acho que na sequência o Fortaleza também, dadas as devidas proporções de elenco,
é um dos times que apresenta futebol mais interessantes e fico contente aí que os resultados positivos estejam acontecendo para o Fortaleza, porque é um bom trabalho e quando um bom trabalho acontece, a gente sempre fica na torcida para que venham bons resultados, né, para que consiga ter sequência, assim como a gente vê no Palmeiras, assim como a gente vê no Cruzeiro, né, o Mano Menezes muito tempo no cargo, assim o Renato Portaluppi. Então, quando o trabalho é bem feito, a gente gosta de ver o treinador ter sequência e continuar fazendo um bom trabalho, continuar levando o seu time aos títulos, aos bons resultados. Claro que o Fortaleza está um pouco mais longe, né, tem muito a melhorar e se for sonhar com títulos, mas está no caminho certo. Esse é o caminho. Eu acho que o planejamento não é do dia para a noite, é o tempo que vai trazer os bons resultados, os títulos, né, para o clube. Então, é um dos times que tá no caminho certo, na minha opinião. Projeção, cara, muito difícil. Eu acho que o Palmeiras segue sendo o time a ser batido, né? Segue invicto no campeonato. A gente viu outros times com bom futebol, o Santos, o Flamengo, mas é difícil fazer projeção para os outros, tá? O Palmeiras, eu digo que é o time a ser batido porque é o time que segue mantendo a sua sequência, né? E a sequência, eu não falo de um ou dois jogos, sequência que vem desde o ano passado. Por isso que eu coloco o Palmeiras aí como o principal favorito, o time a ser batido. O Santos segue muito bem, é um time muito promissor, que está focado no Brasileirão, que é muito bem treinado, mas que vez ou outra toma uma ou outra goleada, toma um revés inesperado. O Flamengo, eu acho que a gente precisa de mais sequência para avaliar esse trabalho do Jorge Jesus, porque vai ter que começar a gerenciar os torneios, o elenco, então eu não sei como isso vai ser feito, se vai ser feito de forma eficiente, e os outros times também, pela irregularidade que a gente vem vendo, é muito difícil de fazer uma projeção a longo prazo, né? Então, a princípio, o Palmeiras eu acho que segue sendo o time mais forte, o time a ser batido, não só pelo futebol que apresenta, que mantém, a gente observa a constância desde, parece que não parou para a Copa América, parece que manteve a constância e a sequência de jogos e de bons resultados é impressionante. Então, nesse momento ainda é o time que indiscutivelmente é o melhor do campeonato e segue muito forte aí para a disputa desse título. Claro que falar em título está muito longe, tem muita coisa para acontecer, são só 3 pontos para o Santos, mas é um time que vai até o final do campeonato e vai brigar com todo mundo, justamente porque é um time que consegue manter essa sequência de bons resultados por muito tempo, por causa do seu elenco super qualificado. Então vamos seguir acompanhando. Meio de semana a gente tem rodada da Copa do Brasil e vamos acompanhar os classificados para a semifinal. A gente volta aí, faz o podcast, comenta da Copa do Brasil. É isso aí, vou tentar gravar amanhã, falar rapidinho desse jogo de Fluminense e Ceará. Se der tempo, eu faço mais um podcast. Se não der, eu comento no outro podcast. Enfim, vamos seguir acompanhando o Campeonato Brasileiro. A gente quer ver disputa, a gente quer ver um campeonato disputado. E felizmente segue sendo muito disputado, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. E é isso aí, gente. Quiser que eu fale outro time, é o que eu falei, estou fazendo um podcast focado nos líderes e um pouco nos rebaixados, nos virtuais rebaixados. Mas se você quiser que eu comente de outro jogo, do seu time de coração, de outro torneio, falar de Europa, de Neymar, que mais uma vez entrou em polêmica aí com o PSG, comenta aí embaixo, deixa o seu comentário. O próximo podcast eu venho falar um pouco sobre o assunto, beleza? Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.